A atmosfera que se instalou em São Januário após o apito final do vexatório confronto contra o Bragantino resume perfeitamente o tamanho do abismo que o Vasco parece estar cavando sob o comando de Renato Gaúcho. O torcedor cruz-maltino, que sempre foi o combustível e o escudo dessa instituição nas horas mais sombrias, cansou de desculpas esfarrapadas e de coletivas vazias que tentam mascarar o óbvio. O baque sofrido dentro da nossa própria casa escancarou uma crise silenciosa, mas destrutiva, que vinha se desenhando nos bastidores através de boatos sobre ranhuras no elenco e um descontentamento generalizado com a gestão do futebol. O placar elástico e impiedoso construído pelos visitantes não foi um acidente de percurso, mas sim um reflexo fiel de um time desorganizado, sem alma e que parece entrar em campo sem qualquer norte tático, deixando no ar a terrível pergunta sobre o que realmente está acontecendo por trás das portas fechadas da colina histórica. Quando analisamos friamente as imagens do jogo, fica nítido que o setor defensivo do Vasco virou uma verdadeira terra de ninguém, onde a falta de comunicação e o amadorismo tático dão o tom. Em vários momentos capturados no vídeo da partida, ficou o nítido desespero de Robert Renan e Saldivia, que simplesmente bateram cabeça de forma bizarra na marcação, errando botes primários e deixando avenidas abertas para as infiltrações adversárias. A cena dos dois zagueiros correndo na mesma direção e deixando o atacante completamente livre na área é o retrato de uma retaguarda que perdeu a confiança e a sincronia básica que se espera de atletas profissionais. Essa pane defensiva generalizada alimenta os crescentes rumores de que a relação entre os defensores e a comissão técnica está completamente desgastada, com cobranças ríspidas nos vestiários que, em vez de corrigir os problemas de posicionamento, só servem para isolar ainda mais os jogadores dentro de campo. Para piorar o cenário de terra arrasada, a transição entre a defesa e o ataque mostrou-se um deserto de ideias e de intensidade, muito por conta da lentidão exasperante do meio-campo comandado por Thiago Mendes. O experiente volante, que chegou com o status de quem ditaria o ritmo de jogo e traria estabilidade, parecia carregar toneladas nas pernas, sendo facilmente superado pela intensidade e juventude dos meio-campistas rivais. A bola passava pelos seus pés e o jogo sofria uma desaceleração forçada, impedindo qualquer tentativa de contra-ataque rápido e sobrecarregando os homens de frente que ficavam completamente isolados. Essa falta de dinâmica e de pegada na marcação central levanta sérias dúvidas se o jogador realmente reúne as condições físicas para o esquema proposto por Renato Gaúcho ou se estamos presenciando o reflexo de um elenco rachado, que já não corre pelo treinador com a mesma entrega de antes. O que mais assusta a imensa torcida bem fácil de se inflamar é o silêncio ensurdecedor da diretoria diante das especulações de que Renato Gaúcho estaria perdendo o controle do vestiário e com o cargo balançando fortemente. Rumores de bastidores indicam que reuniões de emergência foram feitas na calada da noite para selar o destino da comissão técnica, enquanto o comandante gesticula na beira do gramado tentando transferir a culpa para o azar ou para erros individuais que ele próprio deveria corrigir nos treinos. O torcedor vascaíno tem todo o direito de exigir respostas imediatas e transparentes, pois não aguenta mais ver o clube ser tratado com tamanho descaso, flertando perigosamente com as últimas posições da tabela por pura teimosia de quem escala mal e mexe pior ainda durante os 90 minutos. Um clube com a história rica do Vasco da Gama não pode aceitar a passividade de um grupo que parece anestesiado diante de humilhações consecutivas dentro de seu próprio caldeirão sagrado. As redes sociais e as esquinas ao redor do estádio fervem com teorias sobre o racha no elenco, apontando que alguns medalhões estariam insatisfeitos com os privilégios concedidos a determinados jogadores e com a falta de cobrança interna por desempenho. Essa falta de comando fica evidente quando vemos a apatia de atletas que deveriam liderar a reação, mas que preferem caminhar em campo enquanto o adversário roda a bola com facilidade e deboche. Se as análises táticas provam que o esquema ruiu, o lado humano mostra que a união necessária para superar momentos de turbulência simplesmente deixou de existir na colina. A impressão que fica para quem acompanha o dia a dia é que o Vasco se transformou em um navio à deriva, onde o capitão parece mais preocupado em blindar o próprio prestígio do que em consertar os vazamentos que ameaçam afundar a temporada de vez. Diante de tudo isso, o momento exige que a torcida permaneça vigilante e não aceite essa situação como algo normal, pois a história do clube foi construída na base da luta e da rejeição ao conformismo. Precisamos entender se a solução passa por uma reformulação profunda no departamento de futebol ou se a queda de Renato Gaúcho é o único caminho viável para estancar o sangramento, antes que seja tarde demais para uma reação no campeonato. A análise desse terrível revés contra os paulistas precisa ser o estupim para uma mudança de postura drástica de todos os envolvidos, desde a alta cúpula até o último jogador a vestir essa camisa pesadíssima. O Vasco pertence ao seu povo, e esse mesmo povo que chora e sofre nas arquibancadas não vai permitir que o clube seja arrastado para mais um ano de humilhações e promessas vazias de um planejamento que nunca sai do papel. Se você gosta de análises profundas, debate de verdade e quer acompanhar de perto todos os desdobramentos, rumores e notícias do mundo do futebol com essa pegada humana e torcedora, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. A sua participação é fundamental para fazermos a nossa comunidade crescer cada vez mais e continuarmos trazendo conteúdos direto ao ponto, sem enrolação e mostrando a realidade dos fatos que mexem com o coração de todo apaixonado por esse esporte maravilhoso.
Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que postamos por aqui e compartilhe sua opinião nos comentários, pois o seu ponto de vista sempre enriquece o nosso espaço de debate futebolístico.